E se o chefe que prepara o melhor prato da sua vida fosse um criminoso foragido? Imagine a cena. Uma crítica gastronômica entra em um restaurante 5 estrelas, prova uma obra-prima culinária e, de repente, reconhece o rosto por trás do avental, mas não das revistas de gastronomia, e sim dos arquivos policiais. Hoje você vai descobrir como segredos enterrados no passado podem ressurgir no momento mais inesperado, transformando uma refeição sofisticada em um confronto explosivo entre redenção e justiça. Se você adora histórias que misturam suspense, dilemas morais e reviravoltas de tirar o fôlego, deixe seu like agora e inscreva-se no canal ativando o sininho, porque toda semana eu trago narrativas intensas que vão fazer você questionar tudo. Mas o que ela descobriu sobre ele foi muito pior do que qualquer fraude culinária. Helena Martins não era apenas mais uma crítica gastronômica. Aos 42 anos, ela havia se tornado uma lenda temida no mundo culinário. Seu blog, Verdades à Mesa, tinha mais de 500 mil de seguidores fiéis que aguardavam ansiosamente cada nova publicação. Uma crítica positiva dela podia transformar um restaurante desconhecido em sensação da noite para o dia. Mas uma crítica negativa? Isso era praticamente uma sentença de morte. Helena não tinha piedade com mediocridade, muito menos com fraudes. Ela havia desmascarado chefes que mentiam sobre ingredientes orgânicos, restaurantes que serviam comida congelada como se fosse fresca, estabelecimentos que plagiavam receitas de outros países. Sua memória fotográfica era lendária. Ela conseguia se lembrar de cada prato que havia provado, cada técnica que observara, cada rosto que cruzara seu caminho. Essa capacidade a tornava imbatível. Mas havia um restaurante que desafiava todas as suas tentativas de investigação. O La Refuge tinha surgido do nada há 6 meses. Um pequeno estabelecimento com apenas 12 mesas, decoração minimalista e elegante, localizado em um bairro discreto da cidade. As reservas esgotavam com 3 meses de antecedência. Celebridades, empresários, influenciadores, todos queriam experimentar a comida que estava sendo chamada de revolucionária. Os pratos eram descritos como transcendentais, uma experiência que ia além do paladar. Mas o mais intrigante era o chefe. Ninguém sabia quem ele era. Não havia fotos dele nas redes sociais do restaurante. Ele recusava todas as entrevistas, todos os convites para programas de televisão, todas as propostas de parceria. Seus funcionários eram extremamente leais e discretos, nunca revelando informações sobre ele. Alguns diziam que era um chefe celebridade internacional tentando criar uma nova identidade artística. Outros especulavam que fosse um ex-presidiário buscando redenção. Havia até quem acreditasse que era um gênio, recluso com fobia social. Helena desconfiava que esse silêncio escondia algo muito mais sinistro. E quando ela provou o primeiro prato, uma sensação perturbadora tomou conta dela. A entrada foi servida em um prato de porcelana branca, imaculada. Tartar de atum com yuzu, caviar de ovas de salmão, microvegetais e uma emulsão de azeite trufado. Helena cortou um pedaço pequeno, levou à boca e fechou os olhos. A explosão de sabores era perfeita. O equilíbrio entre o umami do atum, a acidez cítrica do yuzu, a cremosidade do caviar. Cada elemento complementava o outro sem sobrepor. Era técnica de altíssimo nível. O segundo prato chegou. Risoto de açafrão, com lascas generosas de trufa negra, finalizado com queijo parmesão envelhecido e manteiga artesanal. O arroz estava no ponto exato, cremoso, mas ainda com leve resistência ao dente. O aroma da trufa permeava cada garfada. Helena, que havia jantado nos melhores restaurantes de Paris, Tóquio, Nova York e Barcelona, estava genuinamente impressionada. Mas algo a incomodava. Aquela técnica, aquela precisão, aquela forma específica de equilibrar sabores. Ela já havia visto isso antes. Não conseguia identificar onde, mas tinha certeza absoluta. Era como uma melodia familiar que você não consegue nomear. A sensação se intensificou quando o prato principal chegou. Então ela percebeu. Aquela técnica não era apenas excepcional, era pessoal, quase como uma assinatura. E foi nesse momento
que o chefe decidiu sair da cozinha. Helena estava terminando o cordeiro Wellington, quando ouviu um murmúrio crescente no salão. Clientes nas outras mesas começaram a sorrir e acenar. Ela ergueu os olhos e o viu pela primeira vez. Um homem alto, por volta dos 48 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, barba perfeitamente aparada, avental branco, imaculado amarrado na cintura. Ele caminhava com elegância entre as mesas, cumprimentando clientes com sorrisos gentis e apertos de mão cordiais. Sua postura era confiante, mas não arrogante, calorosa, mas profissional. Ele parecia genuinamente feliz de ver as pessoas apreciando sua comida. Foram apenas 5 segundos. Ele passou pela mesa de Helena sem olhar diretamente para ela, focado em cumprimentar um casal de clientes regulares 3 mesas adiante. 5 segundos de exposição visual direta, mas foram suficientes. O garfo escorregou da mão de Helena e caiu no prato, com um ruído metálico. O copo de vinho tinto tremeu em sua mão. Seu coração disparou violentamente dentro do peito. O ar pareceu faltar em seus pulmões. Aquele rosto. Ela conhecia aquele rosto. Não das revistas gastronômicas. Não de programas de culinária. Não de eventos sociais. As fotos nos arquivos policiais inundaram sua mente como um pesadelo ressurgindo. Marco Santini não era seu nome verdadeiro, e o crime que ele cometeu custou 8 vidas. 15 anos atrás, Helena Martins não era crítica gastronômica. Ela era uma jovem jornalista investigativa trabalhando para um jornal de médio porte, cobrindo a seção de crime organizado. Foi quando o caso dela Rosa explodiu na mídia. Matteo Delle Arroz, contador de uma das famílias mais poderosas da máfia italiana, estabelecida na região, havia decidido colaborar com as autoridades. Ele não era membro efetivo da organização criminosa, apenas um profissional contratado para gerenciar as finanças e operações de lavagem de dinheiro. Mas quando descobriu que o dinheiro que ele movimentava vinha não apenas de jogos ilegais e extorsão, mas de tráfico de drogas, tráfico humano e assassinatos encomendados, algo dentro dele quebrou. Matteo tentou sair, foi ameaçado, sua família foi ameaçada. A máfia não aceita pedidos de demissão. A única saída possível era testemunhar contra eles e entrar no programa de proteção a testemunhas. Seu depoimento foi devastador. Ele entregou contas bancárias, esquemas de lavagem, nomes de políticos corruptos, rotas de tráfico. 8 homens foram presos, mas a vingança veio rápida e brutal. 8 pessoas morreram em retaliação. 3 testemunhas secundárias, 2 advogados, 2 agentes federais e a mãe de Matteo. Ele entrou no programa de proteção com nova identidade, novo passado, nova vida. 10 anos depois, desapareceu do programa. Tornou-se, oficialmente, um foragido. Helena sabia que uma única palavra sua poderia destruir tudo o que ele construiu, mas denunciá-lo significaria assinar sua sentença de morte. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ela ficou sentada em seu apartamento, laptop aberto na mesa de jantar, navegando obsessivamente por arquivos antigos. Leu novamente todas as reportagens que havia escrito sobre o caso na época. Estudou fotos antigas de Matteo Della Rosa. O rosto era mais jovem, sem barba, cabelos completamente pretos. Mas os olhos eram os mesmos. Aquela expressão específica, aquele formato da sobrancelha, aquela linha da mandíbula. Não havia dúvida. Marco Santini era Matteo Della Rosa. Helena se viu diante de um dilema moral que a consumia. Por um lado, ele era tecnicamente um fugitivo da justiça. Havia abandonado o programa de proteção, assumido identidade falsa, estava vivendo ilegalmente. A lei era clara sobre isso. Por outro lado, ele claramente havia mudado. Encontrar a redenção na gastronomia, construir um negócio legítimo, empregava pessoas, denunciá-lo às autoridades, seria fazer justiça legal, mas seria justiça moral? E havia outro problema ainda mais sombrio. Helena acessou fóruns obscuros na Dark Web, lugares onde criminosos negociam informações. A recompensa pela localização de Matteo Della Rosa ainda estava ativa. $50.000 por informações verificadas. A máfia nunca esquece, nunca perdoa. Quanto mais ela descobria,
mais o dilema se aprofundava, de forma impossível. Helena percebeu que precisava confrontá-lo pessoalmente, mesmo sabendo o risco. 2 dias depois, Helena voltou ao Lar Refúgio, mas desta vez não fez reserva como crítica gastronômica. Usou um nome falso. Foi sozinha. Escolheu o último horário disponível, quando o restaurante estaria mais vazio. Durante o jantar, observou tudo com atenção redobrada. Conversou discretamente com a sommelier, uma mulher jovem e simpática, que claramente adorava trabalhar ali. O chefe Marco é incrível, ela disse com entusiasmo genuíno. Ele paga os melhores salários da cidade, oferece plano de saúde completo para todos os funcionários, até para os que trabalham meio período. Ele se importa de verdade. Helena também conversou com o Matri, um senhor de meia idade que trabalhava no restaurante desde a inauguração. Nunca tive um patrão tão generoso, ele confidenciou. Marco me deu uma chance quando ninguém mais daria. Eu tinha acabado de sair da prisão, nenhum lugar queria me contratar. Ele olhou meu currículo e disse que todo mundo merece uma segunda chance. Mas foi o que Helena descobriu sobre Lucas que realmente a impactou. Um garoto de 12 anos, ajudante de cozinha, órfão que Marco havia adotado formalmente 2 anos atrás. Lucas havia crescido em abrigos até que Marco o encontrou e decidiu dar-lhe um lar. Agora, o menino estudava em uma boa escola, tinha família, tinha futuro. Quanto mais ela descobria, mais o dilema se aprofundava de forma impossível. Helena percebeu que precisava confrontá-lo pessoalmente. Mesmo sabendo o risco, era quase meia-noite quando Helena voltou ao restaurante. As luzes do salão estavam apagadas, mas ela podia ver a luz suave vindo da cozinha. Bateu na porta dos fundos. Ninguém respondeu. Bateu novamente, com mais insistência. Depois de quase 1 minuto, a porta se abriu. Marco Santini estava ali, ainda usando o uniforme de chefe, um pano de prato sobre o ombro. Ele a olhou por um longo momento. Depois suspirou. Eu sabia que você voltaria, ele disse, calmamente. Entre. Helena seguiu até a cozinha. Tudo estava impecavelmente limpo, todas as superfícies brilhando. Marco apoiou-se no balcão central, cruzou os braços e esperou. Helena respirou fundo. Olá, Mateu, ela disse. O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia físico. Marco não negou, não fingiu surpresa, não tentou enganá-la. Ele simplesmente fechou os olhos por um momento. Depois abriu novamente e assentiu. Quanto tempo você sabia? Ele perguntou. Desde a primeira vez que o vi, Helena respondeu. Preciso entender. Por que você fugiu do programa de proteção? Por que arriscar tudo? Marco caminhou até uma cadeira e sentou-se lentamente, como se o peso de 15 anos de segredos finalmente o esmagasse. Mas havia algo que ela ainda não sabia sobre o passado dele. A resposta de Marco revelou uma verdade que Helena jamais imaginaria, porque descobri que dentro do programa havia um infiltrado da máfia esperando para me matar. Marco disse, sua voz carregada de uma dor antiga, mas ainda viva. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele continuou. 3 anos no programa, 3 anos de paranoia, olhando por cima do ombro, sem poder falar com minha família, sem ter uma vida real. Então comecei a notar pequenas coisas estranhas. Informações que só os agentes do programa sabiam, chegavam aos ouvidos errados. Endereços que deveriam ser secretos, eram descobertos. 2 testemunhas que estavam no mesmo programa que eu foram assassinadas, e as mortes foram arquivadas como suicídio. Eu sabia que não poderia confiar em ninguém. Marco se levantou e começou a caminhar pela cozinha, suas mãos fazendo gestos inconscientes enquanto falava. Uma noite, decidi fugir. Assumi uma nova identidade por conta própria. Viajei por 5 anos trabalhando em cozinhas de pequenos restaurantes, lugares onde ninguém fazia perguntas. E foi nessas cozinhas que encontrei minha salvação. A comida sempre foi minha paixão quando eu era jovem, antes de me perder nos números e no dinheiro sujo. Cozinhar me trouxe de volta à vida, me deu propósito. Ele parou e olhou diretamente para Helena. Eu sei que fugi da lei, mas eu não fugi da minha consciência. E então, ela fez uma pergunta que definiria o destino de ambos. Se você pudesse voltar atrás, Helena perguntou cuidadosamente, você testemunharia novamente?
Marco não hesitou. Sim, sem dúvida, aquelas pessoas precisavam ser paradas. O que eles faziam? As vidas que destruía, eu tinha que fazer algo. Ele se aproximou da bancada, onde uma pilha de envelopes estava organizada. Você quer saber quem eu sou agora? Deixa eu mostrar. Marco abriu uma gaveta e tirou documentos. Comprovantes de doações mensais para 3 abrigos de crianças. Recibos de pagamento de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Contratos de trabalho garantindo salários acima do mercado e benefícios completos. Cada prato que eu preparo, ele disse com intensidade, é um ato de redenção. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. As 8 pessoas que morreram por minha causa. Eu carrego esse peso todos os dias. Mas estou tentando compensar cada funcionário que ajudo, cada criança que tiro da vulnerabilidade, cada família que consigo apoiar através do meu trabalho. É minha forma de fazer as pazes com o universo. Marco olhou para Helena com olhos que carregavam 15 anos de culpa e esperança misturadas. Eu não estou pedindo por mim, estou pedindo por Lucas, que finalmente tem um lar. Por Maria, a sommelier, que conseguiu sair de um relacionamento abusivo, porque eu dei a ela estabilidade financeira. Por Roberto, uma tri que ninguém mais contrataria. Pelas 23 famílias que dependem deste lugar. E então, ela fez uma pergunta que definiria o destino de ambos. Helena fechou os olhos e respirou fundo. A cozinha estava em silêncio absoluto, exceto pelo zumbido baixo da geladeira. Ela pensou em justiça, em lei, em moralidade. Pensou nas 8 vidas perdidas no passado. Pensou nas 23 famílias que seriam destruídas no presente se ela falasse. Pensou em Lucas, um menino de 12 anos que finalmente tinha um pai. Abriu os olhos e olhou diretamente para Marco. Eu não vou denunciá-lo, ela disse. Marco pareceu não acreditar no que ouvia. Suas pernas pareceram fraquejar e ele teve que se apoiar na bancada. Mas Helena continuou, erguendo um dedo. Eu tenho uma condição. Você não pode continuar vivendo assim. Sempre olhando por cima do ombro. Sempre com medo. Vou ajudá-lo a regularizar sua situação legalmente. Ela explicou que conhecia advogados especializados em casos de proteção a testemunhas, pessoas que poderiam argumentar que Marco havia sido forçado a fugir por questões de segurança legítimas. Seria uma batalha longa, talvez anos, mas havia precedentes de pessoas que conseguiram status legal após situações similares. Uma semana depois, Helena publicou sua crítica no blog. La Refuge é mais do que um restaurante. É um testemunho de transformação. Cada prato carrega não apenas técnica impecável, mas alma. O chefe por trás desta cozinha entende que comida não é apenas sustento. É redenção. É conexão. É humanidade em sua forma mais pura. 5 estrelas. Altamente recomendado. Mas algo inesperado aconteceu quando a crítica foi publicada. Um telefonema mudaria tudo novamente. 18 meses depois, Marco Santini recebeu um envelope oficial pelo correio. Suas mãos tremeram ao abri-lo. Era a decisão final do processo legal que Helena havia iniciado. Depois de meses de audiências, depoimentos, negociações, ele finalmente havia conseguido status legal. As autoridades reconheceram que sua fuga do programa de proteção havia sido motivada por ameaça legítima à sua vida e que ele havia demonstrado reabilitação exemplar. Marco não seria preso, mas teria que cumprir serviço comunitário e prestaria depoimento completo sobre as falhas no programa de proteção. Naquela noite, Helena jantou novamente no La Refuge, mas desta vez, Marco saiu da cozinha e sentou-se à mesa com ela. Ele havia preparado um prato especial ragu à nonna, o prato de sua infância na Itália, feito com a receita de sua avó. Obrigado, ele disse simplesmente, sua voz embargada, por me ver além do que eu fui, Helena Sorio. Eu não salvei você. Bok, se salvou, eu apenas escolhi não destruir o que você construiu. Mas essa história tem um último detalhe que você precisa saber. E ele mudará completamente sua perspectiva sobre tudo que acabou de ouvir. 6 meses após conseguir seu status legal, Marco recebeu uma ligação de uma mulher
se identificando como filha de uma das 8 vítimas do caso original. Ela havia lido sobre sua história nos jornais durante o processo legal. Em vez de raiva, ela ofereceu perdão. Meu pai escolheu testemunhar também. Ela disse. Ele sabia os riscos. Você não o matou. A máfia matou. E pelo que li, você está honrando a memória dele ao viver uma vida que vale a pena. Aquela conversa libertou Marco de um peso que ele carregava há 15 anos. Então, o que define uma pessoa? Seus piores erros ou seus melhores esforços? A justiça deve ser sempre absoluta, inflexível, ou há espaço para nuances, para considerar contextos, para reconhecer transformação genuína? Helena escolheu acreditar que todos merecem uma chance de redenção, desde que essa redenção seja real, tangível, verificável. E Marco provou, dia após dia, prato após prato, vida após vida, que tocou, que era possível renascer das próprias cinzas. Às vezes, a maior coragem não está em denunciar o erro, mas em enxergar além do óbvio, em reconhecer que a verdadeira justiça nem sempre está escrita nos códigos penais, mas na capacidade profundamente humana de mudar, evoluir, crescer. Todos nós carregamos erros. A diferença está no que fazemos depois deles. E você? O que faria no lugar de Helena? Denunciaria imediatamente ou daria uma segunda chance? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu realmente quero saber sua perspectiva sobre esse dilema moral. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre redenção e recomeços. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana eu trago histórias que vão fazer você questionar suas próprias convicções sobre certo e errado, sobre justiça e compaixão. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma narrativa que vai mexer profundamente com você. Até lá!